Acabei de sofrer uma lesão. A gente sabe que tem lesão, vamos lá, muscular, óssea, tendinosa, que mais? articular. Enfim, clica no gostei, se inscreve no canal. Você se machucou agora. Qual que é a orientação de um excelente fisioterapeuta, que é o Rafa Barros, que o contato dele está aqui na descrição do vídeo. E aí, Rafa, destrincha pra gente essas lesões. Vamos lá. Cara, lesão óssea, não tem o que fazer. Fraturou, né? Fraturou, tem que ir no médico, tem que entender com ele qual que é o tipo de fratura, para ver se é cirúrgico, se não é cirúrgico, e repouso daquela área. Obviamente que também dá para treinar, né? Tá. Lesionou o braço? Sim, eu falo isso para os alunos da consultoria. Pô, o cara lesiona o braço, treina a sua perna, adianta esse segmento, depois você inverte quando você puder voltar a treinar. Eu gosto de fazer isso com os alunos, ok. Flexor, extensor, abdutor, isso aí tudo, o cara consegue, né? Porque não tem que se segurar em nada. Não vai fazer um agacho livre, né? Mas dá para fazer também, porque o pessoal às vezes fica nessa, né? Então... Fratura óssea normalmente é muito, muito forte, né? Não tem como uma pessoa ter uma fratura óssea e ir embora para casa e dormir. Já me aconteceu que eu fraturei meu dedo jogando bola, eu fui para casa do anti-inflamatório, dormi e calcificou errado, né? Então você tem que sempre investigar. Mas ok, normalmente uma fratura óssea é muito forte. E muito presente nos sinais básicos, né? Inchaço, aquele hematoma clássico, né? Parecido com esse meu aqui, mas o meu foi de exame, peguei uma bandeja pesada, ficou ruim. Mas inchou, ficou roxo depois de uma porrada ou de algum trauma, alguma coisa, fraturou, né? Quase que certeza. Cara, tendíneo. Tendíneo é muito importante o pessoal manter-se fazendo exercício. Tá. Isso é muito legal você falar, Rafa. Porque assim, geralmente o pessoal fica em repouso. E aí aquele repouso gera mais fraqueza muscular. E aí o tendão não se reconstitui. E aí qualquer esforço que ele faça, o tendão é repuxado de uma maneira repentina ali e abrupta. Inflama mais ainda, né? Então, tanto tendíneo quanto muscular. Eu tenho 2 pacientes lá agora que eles estão com lesão na panturrilha, né? E aí, cara, exercício que você tem que colocar. Falei, tem dois fora eu. Eu machuquei o meu sólio, aí o Rafa tá cuidando de mim, certo? Ele voltou pra treinar. Você quer ganhar uma folguinha? Então, assim, tem que manter o exercício para poder gerar as tensões ali das trações do tendão, do músculo, para poder estimular o corpo a entender assim, pô, essa área eu preciso jogar uma nova célula, eu preciso aumentar a quantidade de célula ali local para poder dar conta, né? Então, tanto o tendíneo quanto o muscular. O articular, ele já é mais complicado, porque o articular às vezes envolve uma rigidez tão forte da articulação que aí realmente qualquer movimento que ela faça vai doer. E aí é que entra num problema, porque aí você não pode colocar muito exercício, porque mesmo às vezes o isométrico dói. Então, por exemplo, tem uma manobra que a gente faz até um teste, né, de valsalva, que é contrair o abdômen como se estivesse, né, defecando. Se doer a lombar, é a vértebra que está bem rígida ali, que você está com uma rigidez muito forte. Como que o pessoal pode identificar o que é tendão e o que é articulação, por sensação? Então, aí é uma perguntinha também de 1 milhão. E em casa é mais complicado, porque o que acontece? Se eu movimento o meu braço, eu posso ter os dois ao mesmo tempo. Entendeu? O ombro, por exemplo. Eu posso ter uma dor tendínea, que é a hora que eu movimento dói, e eu posso ter uma dor articular, porque também quando eu movimento dói. Claro, se chegar nesse nível, né? Dependendo da pessoa. Se você fizer uma força parada e doer, aí pode ser mais o tendíneo. Porque você está gerando uma isometria, né? E não está fazendo nenhum tipo de movimento. Então a articulação está parada e o tendão só que está sendo exigido. Aí pode ser mais o tendíneo. Mas assim, tem que estar muito ruim também o tendão para isso acontecer. Porque geralmente, se não está num posicionamento, né, de tensão do tendão, às vezes pode ser que não doa de jeito nenhum. Então tem que estar muito ruim. Mas difícil identificar sozinho, então. É difícil. Sozinho em casa é ruim. Mas, de qualquer maneira, a pessoa vai ter que procurar alguém, entendeu? Porque realmente vai precisar de um manejo ali, ou da articulação, ou da parte tendínea para regeneração, né? Então, esses 4, acho que são os principais. Ósseo, muscular, tendíneo e o articular. O muscular a gente não falou, falamos? O articular em conjunto com o tendíneo. Porque aí você vai ter que manter exercício físico de qualquer maneira. Com o muscular. Com o muscular. Né, tanto o muscular quanto o tendíneo. Os dois vão precisar de manejo de tensão, né? Alguma coisa, seja meio quilo. Lá no consultório a gente tem caneleira de meio quilo,
né? A rosinha até, que aí é pra zoar bem, né? Tipo, tá no pior nível ali, que tem que pegar a coloridinha, nem a preta pode ser. E em relação, logicamente isso é uma competência médica, ortopédica, mas em relação a anti-inflamatório, qual que é o seu posicionamento? Machuquei agora, instintivamente eu vou tomar um Dorflex e um cetoprofeno. Assim, eu indico, obviamente, se for uma dor muito forte, né? A gente fala das escalas. Escala de 0 a 10. 10 é hospital, considerando, se for 10 tem que ir para o hospital. E aí lá, com certeza, eles vão colocar um anti-inflamatório, vão colocar um relaxante muscular. Mas assim, se for uma dor 8, 9, que a pessoa está parada e já está doendo, é indicado colocar, né? É que depende muito de como foi. Porque, por exemplo, fiz um terra, depende, vou colocar umas situações aqui para o pessoal tentar identificar. Mas, por exemplo, fiz um terra muito pesado e no dia anterior tinha feito stiff, ou treinado perna, né? E no dia seguinte fiz costas com terra. Putz, o fator muscular ali tá bombando. Então, assim, errou na periodização e deu pau na lombar. Mas deu pau na lombar pelo sentido muscular. O músculo contraiu tanto que, né, gerou uma contratura forte, ou às vezes até gerou um estiramento, alguma lesãozinha. Então, você colocar um relaxante muscular é melhor. Por quê? Por mais que tenha lesionado a musculatura, você relaxar a musculatura no momento que ela está inflamada também é importante, porque aí o cérebro diminui aquela condução elétrica e faz com que, né, ele diminua ali aquela contração e faz uma regeneração maior. Agora, treinei perna pesadaço, com o terra, ou agachamento, exercícios livres, né, que exigem mais de estabilidade de tronco. Aí fui pro aeroporto, peguei uma mala, curvado meio de qualquer jeito. Senti uma fisgada. Uma fisgadaça na coluna, travei. Muito provavelmente seja o articular. Aí tem que entrar com o anti-inflamatório mesmo, porque aí se você relaxar o músculo não vai mudar tanto, né? O importante é você diminuir aquele impacto que foi causado ali, porque a musculatura estava fadigada e a articulação estava meio instável, porque a gente tem duas estabilidades, né? Estabilidade ativa, que é o músculo, e passiva, que é a articulação. A ativa estava disfuncional, porque treinou pesadaço. Estava só na passiva, que é o articular. Travou, é o articular, né, quebrado ali no meio. Então você coloca um anti-inflamatório para poder diminuir a pressão e a inflamação local. Normalmente, quanto tempo demora a óssea para recuperar, ou não vai recuperar sem ajuda? Então, porque assim, o que acontece? Depende dos níveis. Eu acredito que nada recupera sem ajuda, por conta da instrução, entendeu? Por exemplo, ninguém tem sempre um, né, marido ou namorada fisioterapeuta para perguntar e ter só a instrução, né? Porque só a instrução às vezes já vale, né? Claro que também você não vai ficar ligando no consultório de fisioterapeuta só perguntando, lesionei aqui, o que eu faço? O cara não vai querer, porque é o trabalho dele, okay, né? A não ser que você já foi paciente do cara e tal. Mas assim, você vai ter os de compensações. Então, por exemplo, lesionei a panturrilha desse lado. É natural que você exija mais do outro. Então, pode ser que no crônico você fique com uma certa descarga de peso maior dessa perna. Então, você tem que reabilitar essa no completo para poder voltar a entregar a carga nessa. Entendeu? Que é o meu caso que você está me orientando. Isso, entendeu? Então, assim, no fratura de ósseo, então, nem se fale. Você gerou uma instabilidade, um excesso de estabilidade aqui com a tipoia, cara, você vai ter o trapézio travado, você vai ter a articulação do ombro inteira rígida, a clavícula fica travada, né? A escápula fica toda desbalanceada de coordenações. Então, assim, você sempre vai precisar fazer uma reabilitação, né? Depois de alguma lesão mais intensa. No caso da lombar, o que acontece? A pessoa melhora. Esse é o único quadro que a pessoa melhora. Espontâneo. Ela vai ter uma regeneração ali dos movimentos e tudo mais. Só que o que acontece? Toda vez que ela trava, é uma travada cada vez pior. E isso vai danificando os tecidos ali da lombar. Então é importante também procurar tratamento, porque se ela tem uma disfunção, ela travou uma vez. Essa disfunção, ela compensa em outra área ali para poder sustentar a lombar, e aí ela trava de novo. Chega uma hora que não tem mais pra onde correr. E ela fica numa recorrência de travar. Eu já atendi paciente que fala, eu travo uma vez por mês, é certeza. Sim, eu tenho aluno que fala isso. Aí você fala, gente, mas uma vez por mês, você imagina o quão danoso está sendo isso para a articulação.
entendeu? Porque chega uma hora que foge do muscular, o muscular não segura mais, e aí fica só batendo na articulação. Você quer falar, Rafa, rapidinho? Porque acho legal o pessoal entender a importância, porque, por exemplo, eu sou professor, né? Então eu não sou um leigo. E mesmo assim eu machuquei minha panturrilha, obviamente foi ali jogando futebol, que é uma coisa, né, que exige muito mais, até mesmo do que eu estudei para, né? Não sou técnico de futebol, do ponto de vista físico. Mas por que eu lesionei o meu sólio? Então, no seu caso já foi diferente, porque você tem um gastrocnêmio forte, mas o sólio não tinha o nível de capacidade que o gastrocnêmio tinha. Só que aí no futebol, como é dinâmico, você não tem, não é igual na musculação. Ah, aqui eu ativo o sólio, aqui eu ativo o gastrocnêmio. Não, é tudo junto ao mesmo tempo. O mínimo que tiver falho de força, dá pau. Que foi no caso que aconteceu. Que aí eu tinha o tornozelo encurtar, E aí, encurtamento. Porque quando você fala de lesão, você fala de um 360 sempre. E isso que é importante vocês entenderem. Eu poderia, sei lá, vou ficar em casa, tomar um remédio, daqui a pouco tá bom, volto a jogar. Só que provavelmente iria dar problema de novo, entende? Porque eu preciso identificar o que causou isso. E é por isso que o fisioterapeuta é tão importante. E por isso que eu sou totalmente contra a pessoa só fazer liberação miofascial. Porque o que acontece é, não necessariamente aquele músculo esteja travando à toa. Ah, meu peito encurta à toa. Ah, mas deixa eu ver o movimento do supino. Aí você vai ver o cara não tem uma estabilidade muscular da escápula tão boa. E aí automaticamente o músculo do peito é o único que, entre aspas, está agindo ali para contrair. Mas no sentido de compensar a estabilidade do ombro também. Entendeu? Aí o cara desenvolve muito bem o peito, só que a chance dele ter uma lesão no peito é muito alta. Porque não só o ombro, ou por exemplo, o manguito, rotadores internos, né? Não só o ombro está instável, como o peitoral está sustentando o movimento da rotação interna dele. E não o subescapular que está lá mais interno. Então você vê que, meu peito trava direto. Toda lesão recorrente, né, tem que investigar. Exato. Né? Essa daí sem dúvida nenhuma. É um conjunto, você não pode isolar nenhum fator. Entendam uma coisa, tá, pessoal? Uma coisa é você estar aqui, né, trabalhando, vai tomar água, volta, vai no banheiro, desce uma escada. Outra coisa é, vamos meter uma barra com 100 kg nas costas e agachar. Às vezes você não ia desenvolver nada se você vivesse uma vida sedentária. Aí os caras falam, pô, incentiva a ser sedentário, então que não vai dar problema. Aí vai ter outros problemas, vai encurtar mais sua vida ainda. Mas aí quando você começa a colocar sobrecarga, começa a dar essa cantada, basicamente. Então vocês que treinam, vocês estão mais suscetíveis a verem as falhas de vocês. Encurtamento, enfraquecimento, E o problema desbalanço. não é o exercício. Exato. Porque tem aquele lance, o exercício proibido. Para com isso, é você que não tem a capacidade de fazer o exercício. Eu tenho um amigo, o Dr. Pado, que também é fisioterapeuta, me cuidou num outro ponto aí, e ele fala assim, eu defendo vocês, porque às vezes o cara vem aqui e fala, meu professor me lesionou. Não foi seu professor. Não foi, você que está incapaz de realizar o que ele te passou. Exato. Ou às vezes você fez um negócio antes e se machucou ali, enfim, né? Exato. Mas legal. Pessoal, eu vou deixar então a indicação de um vídeo aqui sobre prevenção de lesão. Então, beleza, você já se machucou, né, já tem aqui um bom panorama, mas como é que eu faço para não me machucar mais? Que tem até algumas coisas que a gente acabou falando aqui, mas de uma forma muito mais detalhada. Então, dá uma conferida nesse vídeo.